Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo da Bíblia, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E hoje eu queria estar falando, eu estava publicando ainda agora há pouco no meu Facebook algumas passagens que dão certeza da salvação por graça, por fé, a fé que Deus nos concede para que nós depositemos no seu Filho Jesus Cristo. A fé em saber que Cristo Jesus já resolveu a nossa dívida, nosso problema com Deus. Quando nós entendemos que Cristo Jesus pagou toda a nossa dívida para com Deus, nós então sabemos que não tem mais condenação, como está escrito em Romanos. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, uma pessoa que tem a vida eterna é uma pessoa que tem o próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a vida eterna. E muita gente quer colocar que, não, mas lá em Tiago fala que tem que ter obra, que a fé sem obras é morta. Sim, a fé sem obras é morta, mas não é para salvação. Ali fala de testemunho cristão. Um cristão que não anda no testemunho, que ele não tem obra, eu não devo considerar ele nem cristão. Mas, todavia, se ele realmente crê de coração em Cristo Jesus como seu Salvador, ele é salvo sim. E quem sou eu para falar, ele não é salvo, ou ele é salvo? Eu posso conhecer ele mediante as obras deles, mediante as obras. Mas o coração, só quem sonda, só quem conhece é Deus. E tem muitos cristãos que professam crer em Jesus Cristo, fazem obras, mas nunca foram cristãos verdadeiros. E como eu posso falar que uma pessoa é cristã ou não? Somente pelas obras. E então a gente encontra em Tiago ali falando sobre um testemunho de cristão. Quando a gente começa a ler em Tiago, a gente vê que ele coloca bem claro se um irmão vê o outro irmão. E a palavra de Deus não pode entrar em contradição. Se alguém crê, é irretratável. Não tem como voltar atrás, porque os dons de Deus são irretratáveis, são irrevogáveis. Ninguém pode crer e depois falar que descreu. Alguém que professava crer e depois diz que não crê mais, na verdade essa pessoa nunca creu, só professava. Porquanto, uma vez que cremos, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, é algo que não tem volta. O Espírito Santo de Deus é selado. Não tem como tirar um selo. É imprimido na nossa alma, no nosso espírito. Ou seja, uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, essa pessoa tem a vida eterna. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Entenda que o Senhor Jesus, ele mesmo coloca em João 3, falando, vou até pegar aqui, vou ler João 3, né? Ele fala que ele se fez como a serpente que Moisés colocou no deserto por causa do pecado, das transgressões dos judeus. E todavia, eles tinham que fazer o quê? Olhar para a serpente de bronze e fazer boas obras? E perseverar? Era só olhar para a serpente. João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. E quando a gente entende essas coisas, é muito claro, não é o que eu faço que me salva. Eu ando no caminho certo, eu faço tal e tal coisa. Nada disso me dá salvação. As minhas obras mostram realmente se eu sou um professante ou se eu realmente estou andando como servo de Deus. Ou seja, as minhas obras só mostram aos homens. E todavia, eu posso ter muitas obras e realmente eu posso não ser um filho. E eu tenho certeza que eu sou um filho. Não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu posso fazer alguma coisa. Mas eu creio que no que está escrito. E o que está escrito é: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Entende? Em João 5, fala o mesmo no versículo 24. João 5, versículo 24. Em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, então temos que ouvir a palavra, e crê naquele que me enviou, cremos em Deus, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. No versículo 25 fala: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então nós entendemos que Cristo, ele é a vida eterna. Quando nós cremos em Cristo Jesus, como ele tendo morrido nos nossos pecados, tendo sido ressuscitado ao terceiro dia, isso nos é imputado como justiça. Em João 6, eu gosto muito de ler João 6, porquanto em João 6 ele sana todas as dúvidas de qualquer um. Que a única maneira de você ir a Cristo é se Deus conceder. A gente encontra na palavra de Deus, de João 14, se não me engano, mas tem outras passagens também que falam que Jesus Cristo é o único caminho para chegar a Deus. O único jeito de chegar a Deus é através de Cristo. Mas em João 6, coloca claramente também que a única maneira de ir até Jesus é se Deus conceder. Ou seja, isso mostra que nós não temos como falar: eu quis ir até Jesus. E quando nós começamos a ler um pouco mais para frente, nós vemos que os judeus estavam procurando Jesus. Eles iam até Jesus. Eles buscavam a Jesus. Mas não como se deve buscar, porque eles buscavam pelos seus interesses. Eles buscavam porque eles tinham comido do pão, tinham se saciado, e todo o tempo eles queriam se saciar novamente, se encher. Eles não buscavam o Senhor Jesus porque tinham visto que ele era Deus, iam buscar o Senhor Jesus por causa dos sinais que eles viram,
não iam buscar o Senhor Jesus porque tinham visto que ele era o Messias, mas somente porque eles tinham recebido benefícios. E assim também é hoje, que nós vemos muita gente querendo ir até Jesus para poder ter alguma coisa nessa vida, buscando as coisas aqui da terra. Aqui em João 6, no versículo 25, e achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Então, eles estavam procurando ele. Já tinham tido no dia seguinte, anterior, aliás, comido do pão, do milagre que ele fez de multiplicação de pães e peixes. Eles viam o Senhor Jesus fazer milagres a todo momento. Eles se faziam participantes das bênçãos celestiais. E é a palavra que fala dos apóstolos, são desses, que está lá em Hebreus, que falam aqueles que fizeram participantes dos dons excelentes do céu, do Espírito Santo. O próprio Deus estava com ele, e todavia eles não criam. 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo. Lembra que em verdade, é uma forma de enfatizar a palavra, de dizer, olha, preste atenção, bastante atenção no que eu estou dizendo. Em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então eles só queriam novamente comer pão físico, encher a barriga, buscar se saciar fisicamente. Eles queriam o quê? Agradar o quê? O seu próprio ventre. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos a obra de Deus? Ah, tá vendo? Eles estão procurando. Eles querem fazer a vontade de Deus. Será que querem mesmo? E assim, hoje em dia, será que as pessoas querem fazer a vontade de Deus? A palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo fala em Lucas: porque me chamas, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. E automaticamente, se uma pessoa ela realmente entende que ela está salva, ela sabe que ela estava morta, então agora ela sabe que ela está morta, porque agora tem vida nela. E se ela tem vida, automaticamente ela vai começar a dar frutos. Mas por quê? Porque para se salvar, que os frutos ajudam na sua salvação? Não. Vai dar porque agora ela vai saber que Cristo Jesus morreu em seu lugar. Como está escrito, o amor de Cristo nos constrange. Ele não precisava vir aqui a esse mundo morrer por nós. Como assim? Ele quis morrer por mim? Por você? Eu creio que ele veio aqui. Ele podia ter descido daquela cruz. Na verdade, ele poderia nem ter se deixado ser pendurado naquela cruz. Mas em todo o tempo, ele quis ser pendurado naquela cruz para nos dar a salvação. Quando entendemos que ele morreu por nós, agora eu vou pegar e vou viver uma vida do meu jeito, como eu quero. A minha carne pode até querer fazer as coisas dessa terra, mas o meu homem interior, ele se renova de dia em dia, como está escrito na palavra. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Como está em Romanos 7.
Mas quando a gente chega em Romanos 8, a gente vê que já saímos dessa posição. Automaticamente, quando entendemos que agora dou graças a Deus, a Jesus Cristo. Quem poderá nos livrar dessa maldição? Jesus Cristo. Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? As obras, no plural, que eles estão perguntando. Jesus lhes respondeu: a obra singular de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Qual é a obra de Deus? Que creiais. Creia em quem? Creia em Jesus. Creia na palavra de Deus. Perguntaram-lhe, então, qual sinal, pois, faz tu para que vejamos e te creiamos? Que operas tu? E todo o tempo eles estavam vendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha feito no dia anterior a multiplicação de pães e peixes. E eles estavam presentes, eles tinham visto. E eles pedem sinal. É triste isso. Mas o Senhor Jesus mesmo, ele fala. Quando ele aparece para os apóstolos, aparece para Tomé, ele fala que bem-aventurados são os que não viram e crerão, que somos nós, que não vimos o Senhor Jesus com os nossos olhos de carne, mas cremos, vemos com olhos espirituais. No versículo 36, ele fala assim: mas como já vos disse, vós tendes visto, e contudo não credes. Eles não criam, mesmo vendo o Senhor Jesus. Tudo o que o Pai me dá, vem a mim. Então, tudo o que o Pai dá, vai a Ele. De maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é onde eu falo. Se você vai até Jesus, realmente, não está indo atrás do seu ventre, se você está indo porque Deus te capacitou para ir, você não tem como perder a sua salvação, é impossível. Porque o próprio Senhor Jesus alega aqui, ele atesta que você não pode perder a salvação, que ele fala, de maneira nenhuma lançarei fora. E aí que a gente entende que existem palavras de correção, que existem palavras de açoites. Em Hebreus 12, a gente vai encontrar palavras de correção, falando que Deus açoita, corrige a todo que toma por filho. Porque se é filho, está sujeito à correção. A gente vê em 1 Coríntios 11, ele falando o quê? O apóstolo Paulo falando que haviam muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam. Dormiam é um termo usado para quê? Para falar que um crente morreu na carne. Ele está aguardando o dia da ressurreição. Mas ele não perde sua vida. A vida eterna não tem como perder. Como você vai perder uma vida que é eterna? É impossível. E o Senhor Jesus, ele coloca a palavra dele em questão. Ele fala, de maneira nenhuma lançarei um sequer fora. Entenda, só creia no Senhor Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor Jesus está no caráter aqui de filho, obediente. E agora que somos filhos também, devemos ser obedientes em tudo. E aí sim, vamos dar bons frutos. E se desobedecermos, somos açoitados até a ponto de perder a vida. Porquanto, se estamos salvos e permanecemos aqui nessa terra,
nesse corpo de carne corruptível, aguardando o quê? A absorção desse corpo pelo corpo incorruptível durante o arrebatamento. No arrebatamento seremos arrebatados e receberemos um novo corpo. Um corpo que não peca mais. Aí sim estaremos perfeitos no Senhor Jesus. Estaremos com Ele para sempre. E quando nós entendemos essas coisas, essas preciosidades, nós descansamos no Senhor. Descansamos, não é quer dizer, agora eu não preciso fazer mais nada, não é desse tipo de descansar, não. É descansar de ter paz no coração, a paz que o Senhor nos deu. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz do mundo é essa felicidade momentânea que todo homem quer ter, de ter um bom emprego, de ter uma boa família, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter status, de ter fama. O homem almeja as coisas dessa terra. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá é a paz de sabermos que temos vida nele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A fé que Deus nos dá, a paz que Deus nos dá, tudo provém de Deus. Tudo que está na nossa vida provém de Deus. Não existe nenhuma profecia de bênçãos materiais para a igreja. Para a igreja, a única bênção que tem são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como está escrito lá em Efésios 1. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui na terra, importa agora ser contristados por diversas provações. Isso está em 1 Pedro, a partir do, se eu não me engano, no versículo 6 ou 7. A gente encontra em Tiago 1, a gente encontra no versículo 2, que é motivo de grande gozo, grande alegria, sermos contristados com diversas provações. É isso. E os homens não gostam de ouvir isso. E o que eles fazem? Juntam para si falsos mestres que pregam coisas que agradáveis. Não quero ouvir que agora importa que eu seja contristado por várias provações. Não, eu quero ouvir que Deus vai mudar meu cativeiro, que Deus vai tomar providência e vai mudar a minha vida. Porque o homem está buscando o quê? Está buscando o seu interesse, continua buscando o seu ventre. Assim, igual a gente está lendo aqui em João 6. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aquele que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, a vontade de Deus é que Cristo ressuscite a todo o que o Pai deu para ele. Será que o Senhor Jesus vai chegar assim, Pai, infelizmente eu perdi alguns aqui, não tive força para segurar, Pai. Seria uma coisa horrível você falar isso, que o Senhor Jesus, ele vai chegar ao Pai e vai falar que perdeu. Se a vontade do Pai é que ele não perca nenhum, eu tenho certeza absoluta que ele não vai perder nenhum. Entenda isso. No versículo 44, ele começa a falar aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então aqui nós vemos quem é vindo de Deus. Como assim? Aprender do Pai. Quando alguém entende que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos vida do alto, vida vinda direto de Deus, para poder crer. Recebemos o dom da fé, que é dom de Deus. Então, o homem, por si mesmo, ele não vai buscar a Deus. Ele não vai buscar a Cristo. Ele só vai até Cristo se Deus o capacitar. Quando a gente entende que é somente se Deus nos capacitar, Deus nos capacita a crer no invisível, a crer naquele homem que a gente não viu. E a gente entender que ele morreu por nós, que ele morreu em nossos pecados. Entender que ele é tudo agora para nós. Ele nos deu a vida eterna, porque ele é a própria vida eterna. Em verdade vos digo, novamente, é uma coisa importante. Em verdade, preste atenção. Em verdade vos digo. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, o Senhor Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a vida eterna. Sem Jesus, não há salvação. Fora dele, não há salvação. Crendo somente nele, estamos salvos. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quando vamos aqui em João 10, vamos ver no versículo 26, João 10, versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O problema todo está em não crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, escuta a palavra de Deus e siga o seu pastor. Se é que você vai ouvir. Se você ouvir a palavra de Deus, é porque você é das ovelhas de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e jamais perecerão. E ninguém as arrebata da minha mão. E ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Jesus ele fala que ele e o Pai são um. Entenda, Jesus Cristo é Deus. Não tem como ele perder ninguém. Se você creu realmente de coração e você vai até ele, porque se você vai até ele, é porque Deus te concedeu. E de maneira nenhuma ele vai perder você, por conta é a palavra dele que está em jogo. E a palavra dele não passa.
passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jamais passa. Entenda, a palavra dele se cumpre. No 31 fala o seguinte: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. E o problema todo é esse, que muitos tentam apedrejar o Senhor até hoje, não querendo aceitar que é somente, não, mas somente crer, não, tem que ter obra. E aí entra no evangelho que? No evangelho anátema, que Paulo combateve na Galácia. Ele fala, querendo acrescentar obras à cruz de Cristo. E quando você entende que se você fala que você pode perder a salvação, se você não fizer, se você fizer tal coisa, você está se somando nessa obra perfeita já. Você está dizendo que eu sou salvo por graça, mas se eu fizer tal coisa, eu perco a minha salvação. Você está querendo dizer que você pode poder chegar e falar: eu fui salvo porque Cristo morreu por mim e porque eu fiz tal e tal coisa, ou porque eu não fiz tal e tal coisa. Isso é o evangelho anátema, evangelho maldito, amaldiçoado. Em Romanos 3, nos fala nitidamente que não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 10, fala o seguinte: como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Você busca a Deus? Se você busca a Deus, é porque você foi ensinado pelo Pai. E se você foi ensinado pelo Pai, de maneira nenhuma você pode perder a sua salvação. Porquanto a palavra do Senhor Jesus é mentirosa? De maneira nenhuma. É verdadeira. É só crer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Ah, mas eu faço bem e tal. Tem muita pessoa que nem sabe quem é Jesus, que não quer nem saber das coisas de Deus e faz muitas obras boas. Aos olhos de quem? Do homem. Será que as suas obras, que você almeja dizendo que essas obras te salvam, será que essas obras realmente são obras de Deus? Entenda isso. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus não é fazer as boas obras de caridade, disso, aquilo, outro, não. Agora, um filho de Deus, ele está aperfeiçoado para andar nas boas obras, para fazer obras de piedade, caridade, porque ele é filho. Entenda isso. As obras que um cristão verdadeiro faz para Deus, ele faz as obras que Deus já preparou de antemão para que ele andasse. Como está escrito em Efésios 8, Efésios 2, versículo 8, fala que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. No versículo 9, fala que não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10, fala que somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, as obras que nós andamos não são nossas. Nós somos somente o quê? Ferramentas. E nós temos que entender que tem vasos para uso honroso e desonroso. Eu não estou falando de salvo e não salvo, não. Eu estou falando de servos de Deus, verdadeiros. Tem servos de Deus que vão ser vasos de honra, porque andam segundo a vontade de Deus, segundo a obra de Deus. Ele pede, ele fala o tempo todo isso,
que se alguém se limpar, se purificar de todas as coisas, será vaso para o uso honroso. Numa casa não só tem vaso para uso honroso. Há vasos de ouro e de prata, e de pau e de barro. Se alguém se limpar de todas essas coisas, será vaso de honra. Se você obedece ao Senhor da palavra, automaticamente você vai ser o quê? Vaso de honra, para uso honroso. E isso que é belo, entender que um cristão que ele anda de acordo, ele vai ser usado para toda a boa obra. E um cristão que não está andando de acordo, ele vai ser um cristão usado para uso desonroso. Ele vai dar desonra a Deus? Não. Ele vai fazer desonra a ele mesmo. Quando nós andamos errados nesse mundo, desonramos a nós mesmos, porquanto Deus ele não vai deixar que nós desonremos o seu nome. Se chegar a ponto de desonrar o nosso nome, o nome dele, ele nos tira dessa terra. A gente vê nitidamente o irmão em 1 Corinto 5, que estava em fornicação, em pecado com a sua madrasta, possuindo a sua própria madrasta. E o apóstolo Paulo fala o quê? Para ele ser entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do seu Senhor. Nós vemos nitidamente em 1 Corinto 3 que tem obras, os que têm obras que são galardão, receberão galardão, e os que não têm obra, que as obras queimarem, que forem falsas, essas obras. Todavia, serão salvos, como pelo fogo, ou seja, pelo juízo de Deus. Fogo é uma figura de juízo, mas como assim? A gente não passa pelo juízo, como a palavra de Deus já afirma. Não entramos em juízo. Passamos pelo quê? Pelo tribunal de Cristo. E o que fala a palavra de Deus? Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Todavia, o que não permanecer a obra, que a obra for falsa ou não tiver, esse será salvo, como pelo fogo, como de raspão. Por quê? Porque ele creu e a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus afirma: quem crê não entra em juízo, já passou da morte para a vida. É acreditar no que está escrito, que é a palavra de Deus. Não duvide, creia na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala. Todavia é só isso. No versículo 21, ele começa a falar o seguinte: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então temos que entender
que nós recebemos o título de justo, não porque fizemos justiça, mas é pela fé, que nos é imputada como justiça. Quando cremos que o sangue, temos que entender que tem que haver sangue, como fala em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo derrama esse sangue que apaga os nossos pecados. E nós falarmos que podemos perder a salvação é falar que o nosso pecado é mais forte que o sangue do Senhor Jesus. Automaticamente é falar, eu tive um pecado muito grande que não tem perdão. E se eu cometer pecado, não tem perdão. Não, se você cometer pecado, você vai ser corrigido. A salvação não perde. Se você já tem a salvação, você não tem como perder. É impossível. Você pode perder sim, se você nunca ganhou. Não, tem que ter obra. Aí realmente é um caso sério isso. Creia enquanto há tempo e seja justificado por aquele que é realmente o único justo, que é o Senhor Jesus. Ele é justo e justificador de todo aquele que tem fé nele. Como também está lá em Romanos 4, que fala, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Em Gálatas fala que todos os que creem são benditos como cristão, como crente Abraão. Todos. Nós que cremos somos abençoados, somos benditos como crente Abraão. Em Romanos 8, a partir do versículo 31, diz, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entenda, Deus não poupou o seu filho, entregou o seu filho por nós, para nós pegar e falar assim, podemos perder a salvação? A palavra de Deus falando que não pode, porque se Deus não poupou o filho dele por nós, não tem que falar assim, o meu pecado conseguiu me tomar de Cristo. Impossível. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Então, é Deus que nos justifica. Pelo quê? Como ele nos justifica? Pela fé no seu Filho. Quando nós cremos em Jesus Cristo, como ele tendo morrido no nosso pecado, nós estamos justificados pelo sangue dele. O sangue do Senhor Jesus cobre os nossos pecados. Esse sangue serve como propiciação pelos nossos pecados. Ele está derramado sobre nós. Deus não consegue mais nos ver. Ele vê só a nossa silhueta, só o nosso formato. Mas vê o sangue do seu Filho. E aonde tem sangue, não tem morte. Lembra do povo saindo do Egito? Só havia o sangue de um cordeiro inocente no batente da porta. E o espírito da morte fala assim, calma aí que eu vou entrar naquelas casas para ver se, além do sangue passado na porta, se vai ter alguém justo, andando de boas obras. Não, bastava o sangue, bastava crer. É somente isso. Da mesma forma, como o Senhor Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus Cristo foi levantado como aquela serpente no deserto. Ele foi feito pecado. Ele, sem pecado, ele se fez pecado. Morreu nos nossos pecados. Para os que creem, ter salvação, ter vida. Para aqueles que olham para essa serpente. Olha para a serpente que está no madeiro da cruz.
E agora o madeiro da cruz está vazio. Não tem mais nada lá, porque ele ressuscitou. O que prova que Deus aceitou essa oferta. A morte não teve domínio sobre ele. E do mesmo jeito que ele ressuscitou, cremos agora que estamos já ressuscitados com ele, aguardando só receber um novo corpo incorruptível, para nós não virmos a pecar mais. Em todo tempo, devemos ser santos, porque ele é santo, ele pede para nós sermos santos. E como é que nós não vamos querer fazer as coisas que ele nos pede por meio da sua palavra? Se ele morreu por nossa causa, ele se entregou por amor a nós. Se nós amamos ele, é porque ele nos amou primeiro. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Entenda, nesse mundo aqui, nós somos reportados como ovelhas para o matadouro. Importa que passemos contristados por diversas provações, é motivo de grande gozo, de grande alegria, sermos contristados com várias provas. Leia Tiago 1, leia Pedro 1, leia Pedro 4, 1 Pedro 4. Como está escrito, por amor desculpa. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras. Será que eu estou salvo amanhã? Depois de amanhã? Será que daqui a um ano eu estou salvo? Nem futuras. Nem a profundidade. Não, futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada. Às vezes eu fico tão triste porque quando eu leio esse capítulo 8 de Romanos, eu lembro da última vez que eu congreguei na denominação da onde eu era, e eu lembro de um irmão fazer a leitura da palavra, não sei se é irmão, e fazer a leitura da palavra e depois desler,
falar que podíamos, vamos vigiar a Irmandade, para que não venhamos a perder a salvação, uma palavra que dá a certeza, que diz, que bota em pauta a palavra do Senhor Jesus Cristo, que bota a palavra de Deus em pauta, falando que nem no futuro nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a pessoa fala que temos que andar, fazer por onde para não perder a salvação. É triste ouvir uma coisa dessa. É triste. Infelizmente, a palavra de Deus já diz tudo, que isso vai acontecer. É triste, mas se a palavra diz que vai acontecer, sabemos que vai acontecer, que cada vez mais o testemunho da igreja vai cair, vai se distanciar da palavra de Deus. Mas eu digo o testemunho legítimo, porque a cristandade vai continuar crescendo. E quando eu falo cristandade, eu estou falando tanto o cristão verdadeiro quanto o falso. Porque a cristandade é o joio e o trigo andando junto, de mãos dadas. Porquanto, se eu falar que eu não vou dar a mão para esse que eu não sei se ele é irmão, eu estou errado. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. Em toda ciência eu sei que eu tenho a salvação da minha alma. Porque eu creio. Eu creio. É somente por isso. Porque eu creio. Que diremos, pois? É Romanos 9, né? Que diremos, a partir do versículo 30. Que diremos, pois, que os gentis que buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não buscavam pela fé, mas como pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Entenda, o Senhor Jesus, ele pode ser na sua vida pedra de tropeço, rocha de escândalo, ou pode ser a pedra que você está fundado em cima. Ele pode ser a firmeza da sua fé. E automaticamente nós temos que ver que os gentis buscavam, porque não buscavam pela fé, mas pelas obras. Então, obras é furada. Obras vai te levar para onde? Para o lado. Se você começar assim, a salvação tem que ter obras. Não. Sou salvo por fé. Agora, eu devo fazer as obras do meu Senhor, porque Ele quer que eu faça as obras dele. Eu vou fazer as obras do meu Pai, porque Ele é meu Pai. Se é meu Pai, Ele pediu para fazer, eu vou fazer as obras dele. Eu vou andar nas boas obras que o meu Pai preparou para que eu andasse nelas. E ponto final. E se eu não fizer direito, ou se eu não fizer, Ele vai me corrigir, porque Ele é meu Pai. E Ele corrige a tudo que ama. E eu fico feliz quando Ele me corrige, porquanto eu sei que eu me desviei do caminho dele, mas Ele jamais desviará o seu amor de mim. Entenda isso. O amor de Deus é benigno, dura para sempre, é eterno. Uma pessoa que chegou ao amor de Deus por meio de Cristo, que é a única maneira de chegar, essa pessoa tem a vida eterna, ela tem a salvação, ela jamais pode perder. Romanos 10, versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aquele que crê. Em Romanos 10, versículo 4, está bem claro. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo o que crê. Porque Moisés escreve que o homem
que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. E a gente sabe, como está escrito também, que fala que por obras da lei ninguém vai ser justificado. Isso está em Gálatas. Fala que por obras da lei ninguém é justificado. A palavra de Deus fala que é impossível o homem cumprir a lei e se transgredir uma única coisa. Ele é réu de toda a lei, se faz réu de toda. Então, quando a gente fala que a gente quer ter obra, não, mas não é obra da lei não, mas é obra de fazer boa ação, não importa, é obra. Se entrou obra, é lei. Não salva. Nós devemos fazer as boas obras porque somos filhos de Deus, mas não nos dá a salvação. A salvação é pela fé, a fé em Jesus Cristo, a fé no seu sangue. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não diga em teu coração que quem subirá ao céu. Isto é a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo. Isto é a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Aqui em todo o tempo, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: eu não sei quem é salvo. Não sei. Mas eu tenho certeza da minha salvação. Eu não posso falar, irmão tal é salvo, o irmão não é salvo. Por mais que a palavra de Deus nos mostre que pelas suas obras a gente conhece quem é. Mas meu coração, a certeza que eu devo ter no meu coração é uma só. É que eu sou salvo. Pelas minhas obras? Não. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé no seu sangue. É essa fé que nos salva. Mas que diz a palavra perto de ti, na tua boca e no teu coração? Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. É essa a palavra da fé. É o que eu estou falando. O que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Me perdi onde eu estava. Porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muita gente fala assim, está escrito será, né? É salvo não, é será só. Será, aqui desse será, tem que entender o seguinte: se você crê, você será salvo. Você creu? Então você é salvo. Entende? É causa e efeito. Se você crê, você vai ser salvo. Se você creu, você é salvo. Você já está salvo. E não tem mais outra palavra para falar. Além disso, é isso. Creu, é salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Um cristão, ele pode professar, mas nunca ter crido no coração. Mas alguém que creu de coração, essa pessoa vai confessar a Cristo. Não tem como ela não confessar a Cristo. Ela pode ter vergonha de falar que é cristão, isso, aquilo, outro, mas todo momento ela vai afirmar que é cristão. Eu sou cristão, mas vai falar, porquanto ela tem Cristo como seu Senhor. Existem muitos salvos que estão genuínos, que não congregam em lugar nenhum, que não vão a nem denominação, não congregam ao nome do Senhor, mas são cristãos legítimos. Como você sabe? Se conhece? Não.
mas eu tenho certeza que tem cristãos que não fazem a vontade do seu Senhor. E isso é triste também, mas pelo menos eles são cristãos. Agora, mais triste do que um cristão que leva uma vida ruim, porque quando não vivemos para Cristo, vivemos uma vida nesse mundo miserável. Mas quando alguém não crê mesmo, aí sim a pessoa está vivendo a pior vida que pode viver. Por melhor que seja a vida dela aqui na Terra. E fala, eu tenho uma vida boa, tal, não vale de nada. O que vale ganhar o mundo todo e perder a salvação da alma? E quando alguém crê em Cristo Jesus, ela sabe que tem a salvação, automaticamente ela sente no seu coração, por mais que ela tenha medo, tenha dúvida, que ela pode perder a salvação, ela tem medo porque os homens, hoje em dia, tentam fazer isso, botar pavor, botar medo no coração dos cristãos. Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para nos avisar que não devemos deixar nos fazer escravos de homens. Em Romanos 11, diz assim, a partir de Romanos 11, a partir do versículo 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, segundo a eleição da graça. Eu não vou entrar na predestinação, eleição, porquanto se a pessoa não tem certeza da sua fé ainda, que é salva por fé, ela não vai conseguir entender que ela é eleita. Quando a pessoa entender que ela vai ver na porta que vai estar escrito assim, quem crê em Jesus, que ele é a porta, e entrar por essa porta será salvo. Que é o caso que a gente leu de Romanos 9. Será salvo. Quem crê e entrar por essa porta é Jesus, será salvo. E quando essa pessoa entra, ela olha para trás, ela vai ver, mas só entrará por essa porta quem foi eleito, predestinado antes da fundação do mundo. Como está escrito em Efésios 1, em Romanos 4, em Romanos 8, aliás, a gente vê a eleição, a predestinação em vários. Em Romanos 9, a gente vai ver em vários. A gente vê que Deus nos elegeu nele, conforme a sua vontade. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Novamente, eu vou ler esses dois versículos novamente, Romanos 11, 5 e 6. Assim, pois também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. E nós vemos aqui claramente que é a loucura da pregação da fé. E eu botei 1 Coríntios 1 aqui, a partir do versículo 18, que traz muito nitidamente. Porque a palavra da cruz, deveras, é loucura para os que perecem, para os que não creem. É loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como a sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então, Deus nos salva pela loucura da pregação, os que creem.
Como assim? Loucura. Um homem morreu e me salvou? Como assim ele morreu e me salvou? Essa loucura da pregação. Jesus Cristo morreu. E essa é a pregação da salvação. A gente vê aqui em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo dando uma vacina de reforço para a Assembleia dos Coríntios. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. A única coisa que um cristão deve perseverar é isso. É nessa fé, manter a fé. Porque senão ele não creu. Ter certeza da salvação, tem que perseverar nisso, manter a constância no seu coração de que Cristo Jesus morreu por ele. Cristo Jesus pagou todos os seus pecados, pelo qual também sois salvos, se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei, e não é que crestes em vão. Então aqui ele está falando, se uma pessoa, sua professora creu em vão, não vai ser salvo. Se ela creu realmente, de coração, ela está salva. É isso que essa palavra está falando. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Porque ele entregou o quê? Primeiro que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, é o que está escrito na palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso a pregação do Evangelho. Esse é um resumo simples da pregação do Evangelho. Que Cristo morreu por nós. Que Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. É somente essa pregação, que as 3 horas de trevas na cruz que Cristo suportou foi por nós, nossa causa. Aquelas 3 horas de trevas eternas naquela cruz, ele suportou por nós. Entenda isso. E para terminar, eu coloquei 1 João 5, que fala uma coisa esplêndida. Quem tem o Filho tem a vida. Então, em João 5, versículo 12, fala essa coisa linda. Quem tem o Filho tem a vida. Então, o Filho de Deus, ele é a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E agora, você tem o Filho de Deus ou não tem o Filho de Deus? Aí que vem a palavra. Você tem o Filho de Deus? Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida. Você tem o Espírito Santo de Deus selado em você. Porquanto tem que entender que assim como o Espírito de Deus habita em nós, cremos que Cristo vive em nós. E nós vivemos em Cristo. Esse é um cristão salvo. E não tem como perder a salvação. Porque ele vive para Cristo. Ele vive por Cristo. Por mais que ele se entorte, por mais que ele se desvie do caminho, ele é açoitado, ele é provado, ele vai ser corrigido. Mas nenhum momento ele perde a salvação da alma. E outra palavra lindíssima é no versículo 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que
saibas que tendes a vida eterna. Então, mas não pode falar que tem a vida eterna, não, porque é só no último dia. Mentira, pode falar sim. Você tem que falar, é sua obrigação de cristão, de bater no peito e falar: eu tenho a salvação. Mas assim você está se gloriando. Tô sim, mas não em mim. Se me gloreio em Cristo. Cristo morreu nos meus pecados. Cristo derramou sangue por mim. Cristo me deu a vida eterna. Agora eu tenho a salvação, não porque fui bonzinho, não porque fui obediente, mas porque eu criei. E se criei, não foi porque eu quis crer, mas foi porque o Senhor, meu Pai, Deus, me concedeu o dom da fé para que eu pudesse vir a crer. Me concedeu vida, vinda dos céus. Me fez sentir o peso dos meus pecados, para que eu entendesse que eu não tinha salvação. E agora, quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que eu, crendo nesse Jesus, do jeito que está escrito, que ele morreu em meu pecado, eu tenho a salvação. Eu espero que você venha a crer do mesmo jeito, que Cristo Jesus morreu em seus pecados, morreu e ressuscitou. E agora, se você está vivo, você já não vive mais para você. A sua vida é de Cristo. Mas então eu não tenho mais liberdade para fazer o que eu quiser? Um trem fora da sua linha do trem, ele é livre? Um navio fora da água, ele é livre? Entenda. Se você é filho de Deus, você deve andar nos caminhos de Deus. E ponto final. Não tem o que discutir. Nós temos aqui nessa terra um pouco de tempo, como a palavra de Deus nos ensina. E devemos, enquanto estamos nessa carne, vivermos dignamente, vivemos sabendo que vamos ser contristados, que vamos passar por várias provações, tentações, mas sabemos que somos mais do que vencedores em todas essas coisas. É só confiar em Jesus Cristo, é confiar na palavra de Deus, é atentar somente para a palavra de Deus, não para os homens. Espero que Deus coloque no coração de quem não creu ainda, que ele possa acender a luz para que possam vir a crer, e aos que creem, que possam vir a firmar-se mais cada vez na fé de andar de uma boa obra. Andar agora porque são filhos e não para se fazer filhos. Nós somos filhos e agora devemos andar nas boas obras. E não andamos nas boas obras para sermos filhos. E espero que vocês entendam, e quem não creu ainda que venha a crer. Fiquem com Deus. Amém.